O tema que nós temos recebido hoje, o desafio é falar sobre oração. E quando nós falamos sobre oração, não sei se já colocaram aqui isso, nós temos que pensar também numa oração que funciona. Ou uma reza que não funciona. Esse é o grande desafio que temos hoje. O que nós temos de pensar também sobre a oração tem muito a ver, muito mais com a vida, com a prática, com o coração, do que com conhecimento. É muito interessante, porque a gente estava lendo, eu e minha esposa, um livro de Dobson a respeito da oração, e quanta coisa que a gente aprende sobre oração, na realidade é apenas abstração e teoria. Já há muitos anos eu trabalho com a Sociedade Bíblica do Brasil, na área de governança, cerca de 30 anos, e lá eu tinha um engenheiro, amigo, também da área de TI, Ciro, e um dia eu falei, Ciro, não sei porquê, mais ou menos 4, 5 da manhã, eu acordo, todo dia, rapaz, eu quero dormir. Ele olhou para mim e disse, olha, sabe o que acontece? Você é uma pessoa que tem uma certa velocidade, um pouco agitado, e durante o dia você não dá tempo para Deus, de madrugada ele te acorda para conversar com você. Interessante isso, né? A gente fala que oração é nosso contato e comunicação com Deus. Belo, bonito. Mas quantas vezes Deus quer falar ao nosso coração? Nós vivemos num mundo complicado, garanto para vocês. Hoje eu tenho investido tempo, já mais ou menos um ano, em estudar as tendências que estão formando a nova década, 2021 a 2030. E cada dia eu entro em pânico. Estava lendo um livro há poucos dias sobre o assunto, levantando informações, não dormi à noite. Quando eu começo a comparar as tendências que estão formando a nova cultura, os novos ideais, os novos valores, os novos princípios que estão modelando as nossas decisões diárias, e decisão você toma o tempo todo. Mesmo que você não decide nada, você decidiu não decidir nada, porque não decisão é uma decisão, sabia disso? E o que modela a minha decisão? Muitas vezes a cultura. Por isso que o salmista disse, escondi a tua palavra no meu coração. Na medicina antiga, o coração era a mente, para não pecar contra ti. Os valores ideais. Nós estamos vivendo num mundo de disrupção, de grandes rupturas. Rupturas não só na tecnologia, com Big Data, Learning Machine, com 5G, não só os algoritmos que administram muitas vezes a nossa vida, não só com as redes sociais, mas também rupturas em valores. Decisões do STF, que hoje deixa de ser um tribunal constitucional e passa a ser um tribunal recursal e dirigir a vida do país, nos colocam numa situação difícil. E nós, como igreja, muitas vezes não estamos preparados. Nós vivemos um mundo hoje, no mundo da distração, se você for parar para ver. Você já parou para fazer um teste? Outro dia, Léo, eu parei para fazer um teste. Eu venho da área de TI, então para mim, o mundo digital sempre foi normal. Eu falei, eu vou ver com esse negócio de Instagram, como é que toma minha atenção. Me deixei rolar. Aí puxa para um link de cá, puxa para o outro, puxa para o outro. Quando eu vi, sem imaginar, foi um teste, passou mais ou menos 2 horas ou mais. É gostoso, gente, não é? Você viu olhar. E é interessante porque Instagram, Facebook são tecnologias do Prozac, né? Da alegria, todo mundo sorrindo. Nunca ninguém está expressando exatamente o que está acontecendo. Então, nós vivemos um mundo da distração. Por que eu digo tudo isso? Porque como eu posso coadunar distração com oração? Hoje eu estou fazendo alguns estudos de escatologia e tecnologia. O profeta diz que no fim dos tempos o saber se multiplicará. Hoje você conectando o acesso de dados numa banda altíssima, como 5G, 6G já está nos laboratórios, Big Data, inteligência artificial, acesso às informações com alta velocidade,
conhecimento se multiplicará. Fins dos tempos. Não quero ser o alardeador de crises, mas a Bíblia diz, Jesus diz, que no fim dos tempos as pessoas estarão cuidando da sua vida, nem se preocupando com as coisas. E aí virá o fim. Distração. Distração nos desvia da oração. Como é difícil você parar para orar. Seu pensamento devaneia para cá, devaneia para lá. E quando você vê, você já está pensando em tanta coisa, nos planos do dia seguinte, no momento seguinte, se estiver para acordar, ou dormindo no meio da madrugada, o que vai acontecer durante o dia, quando você menos percebe. E aí, que é de Deus, que quer falar ao nosso coração. Hoje, orar é mais difícil do que há 5 anos atrás, do que há 10 anos atrás. Porque a nossa mente, ela já tem desvios constantes. E nós não temos condições de deter a nossa mente em pensamentos que possam ser consequentes. Nós precisamos hoje, muito mais do que saber o que é oração, saber como orar. Recapacitar a nossa mente, a nossa alma, conectar o nosso coração, nossa alma com a nossa mente, nosso exercício mental, porque na oração envolve tudo. Jesus, quando ele foi para a crucificação, ele orou uma angústia gigantesca. Quem estuda a neurociência chega a discutir, inclusive, o fenômeno fisiológico que aconteceu com Jesus. Quando você está em intensa angústia, as glândulas suprarrenais, elas vão atuar. O seu cérebro vai atuar. E você vai produzir hormônios gigantescos que vão te levar a sudorese, cortisol, adrenalina, cortisol produzido pelas suprarrenais, adrenalina que o seu corpo começa a produzir. Você sente o corpo agitar, batimento cardíaco aumenta, pressão arterial aumenta. Tal foi a intensidade da oração de Jesus. Pai, passa de mim esse cálice. 3 vezes. E no final ele disse, faça-se a tua vontade. Aquele momento angustioso. Aí os vasos capilares, os mais finos, começam a se romper e começa a sair sangue dos poros de Jesus. Um fenômeno na medicina, na fisiologia, chamada de hematidrose. Muito conhecido e que raramente acontece, apenas quando a pessoa está em extrema angústia. Tal era a intensidade de envolvimento de Jesus naquele momento de oração. Percebe? Então, oração muito mais do que um movimento mental, agora eu estou dando mais um passo, é um movimento de toda a vida, de todo o ser. Tá? Então, esse é um desafio para nós. E o desafio que nós temos hoje é, pelo menos, desenhar nesse pouco tempo que temos, um rascunho do que foi a oração modelo de Jesus, que contém os pontos essenciais daquilo que nós podemos aprender e aplicar em nossa vida. Não é uma oração completa, é apenas um modelo. Vocês verão que faltam 2 elementos essenciais ali. E foi por um pedido de Jesus, dos discípulos de Jesus. Eles viram os discípulos de João Batista aprendendo a orar com João Batista. Então você vê que a oração é processo de discipulado, um ensina o outro. E aqui entra muito o pai e a mãe ensinando os seus filhos a orarem. Muitas vezes pensamos que a formação religiosa, que a educação se dá no templo ou com a vida da igreja. E ela se dá no lar. Por isso que Jesus usou a cultura judaica para nos ensinar o valor da família. Então, a oração é um dos processos de aprendizagem da espiritualidade. Falar no nosso meio de mística hoje é complicado. Alguns nos chamam aí de hereges ou coisa do gênero, né? Mas é a mística em si. O relacionamento que não se tem como explicar entre o ser humano e Deus e o ser humano. Não se tem como explicar. E a oração é desses processos, que começa no lar,
quando a criança está se desenvolvendo e aprendendo a depender de Deus, não só fechar os olhos e dizer, papai do céu, obrigado pela comida. Não é só isso, é depender. Quando a criança começa a assumir funções na vida, quando ela começa a ter embates na escola, entre os amigos, e assim por diante. Então, no lar, quando os filhos veem os pais dependendo de Deus, conversando com Deus, vamos conversar com Deus. Há inúmeras experiências que pais aqui poderiam contar, que nós poderíamos como pais contar ao desenvolver a vida espiritual de nossos filhos, num discipulado. Aliás, eu penso, Léo, que talvez o discipulado já tem lá no Éden. O que Adão e Eva iam conversar com Deus na viração do dia? Certamente não iam conversar sobre o plano da Previdência que está em aprovação no Congresso, né? Certamente Deus não ia conversar com eles sobre, sei lá, o próximo lance jornalístico ou esportivo. Na minha opinião, aqui é uma hipótese, Deus estaria ensinando, capacitando Adão e Eva com princípios e valores para a tomada de decisões no dia a dia. Já veremos isso. Então, significa, na realidade, que lá já temos os primeiros passos de discipulado. Então, os discípulos de João Batista aprendiam com João, os discípulos de Jesus olhavam, interessante, né? Vamos falar com o mestre. Lucas 11:1. E aí, então, puderam aprender a orar. Nós vivemos por modelos. Discipulado é um ensino, uma didática por modelos. E esse seria um ponto essencial. Quando Jesus ensina os seus discípulos a oração, chamada do dominical, Pai Nosso, tem uma série de nomes, não era uma fórmula, não era uma reza, como algumas religiões, até alguns agrupamentos cristãos utilizam. É interessante que alguém uma vez disse assim, que na oração é melhor ter um coração sem palavras do que palavras sem coração. Não é isso? E este modelo continha quase todos os ingredientes que nós temos na oração em si. Tá? Então, vamos voltar um pouquinho só um minutinho, mais um, acho que não está funcionando direito aqui. Isso. Eu queria, antes de entrar nos componentes da oração, falar que o poder da oração não depende daquele que faz a oração, mas daquele que a escuta, que é Deus. Max Lucado fala isso. Eu não tenho poder, você não tem, mas Deus tem. Ele que é o ponto essencial para a nossa vida. Então, nós temos uma outra frase aí interessante, que é a própria oração em si, conjunto de frases que Jesus usa. Orem assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas como nós temos perdoado aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, livra-nos do mal, pois teu reino, o poder e a glória para sempre. Então você vê aí uma série de passos que Jesus vai dando em si na oração, e aí então nós temos o que a gente poderia chamar de ingredientes de uma oração, componentes de uma oração. Tá? Como é que eu falo explicando o que é componente? Se eu pego aqui o teclado, tá? Ele tem o próprio teclado, tem uma série de controles aqui que só esse povo sabe mexer. Eles transformam umas bolinhas assim, que eu não entendo nenhuma, em uma melodia bonita, um ritmo lindo. Ele tem uma fonte de alimentação e assim por diante. São componentes diversos. Funciona sem fonte de alimentação? Funciona. Funciona sem ter as teclas? Você consegue sem ter essas teclas pretas aqui, ó, bemóis sustenidos? Não tem, precisa ter o conjunto. Uma oração, ela tem este conjunto de coisas, né? São os ingredientes, os componentes. Eu coloquei alguns aí. Invocação. Pai Nosso. Significa falando, Deus, vem aqui. Quando você vai escrever uma mensagem no WhatsApp, você não vai lá na pessoa e chama ela. Não é isso? É a invocação. A palavra técnica, teológica. A adoração. Adoração, que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, teu é o reino, o poder, a glória para sempre. Vejam, quantas vezes nós oramos adorando a Deus?
É tão lindo ver cânticos de adoração que nós ouvimos agora. Por que você não transforma esses cânticos de adoração em oração? Percebe? O que é adoração? O reconhecimento de que Deus é o nosso dono, o Criador, o proprietário da minha vida. Que apesar de eu ser o que sou, Deus é o que é. Quantas vezes temos orado assim? Dependência, pão nosso de cada dia nos dá hoje. Confissão, perdoa as nossas dívidas. Aliás, sem confissão, Isaías 59:2 diz que os nossos pecados fazem divisão entre nós e Deus, para que Ele não nos ouça. Então, nossa oração há de sempre ter uma confissão de pecados. Mas não confissão por atacado. Né? A gente pega a varejo e pede perdão por atacado. Deus perdoa os nossos pecados. Na realidade, Jesus mostra um modelo, mas na realidade nós temos de fazer isso. Já já falaremos sobre isso. Súplica. O que mais tem em nossas orações é o pires na mão. Súplica ou petição. Mas está lá. Não nos deixe cair em tentação. E a confirmação. Amém. É claro que Jesus não oraria em nome de Jesus. Né? A credencial nossa é nos apresentarmos diante de Deus. Nessa oração ainda, nessa tabela que eu dei aqui, faltou um ingrediente. Qual foi? Vamos ver se vocês acertam. Intercessão pode incluir no súplica. Gratidão. De propósito, deixamos para ver se vocês acertavam. Gratidão. O mundo de hoje é um mundo egoísta, um mundo que não agradece. Né? Raramente nós agradecemos as pessoas e pouco a Deus em si. Então, esses aí são alguns desafios que nós temos diante de nós. Eu poderia caminhar com vocês e já olhar aí o Pai Nosso. O que significa essa expressão? Deus como Pai. Deus como Pai nos protege. Salmo 34:4 diz: busquei a Deus e Ele me acolheu, livrou-me de todos os meus temores. Provê manutenção diária. Fui moço e agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Salmo 37:25. Deus como Pai nos corrige. Hoje já se descobre que os pais que criaram muitos da atual geração e da geração anterior estão em crise porque têm filhos que estão perdidos no mundo. Desamparados no mundo, porque não deram o caminho para os seus filhos, não corrigiram, não mostraram. Nunca me esqueço que um dos meus filhos deixou de fazer a lição de casa quando era pequeno, e agora o que faremos? Não faremos nada, mas ele vai sofrer na escola, pois sofrerá na escola. Sinto muito. O que fazer? Criamos uma geração de protegidos, pessoas que estão ali com o escafandro ali, né, Léo? Protegidos do mundo, da intempérie, dos sofrimentos. Temos jovens hoje frustrados que não conseguem atuar no trabalho, atuar na vida profissional quando trabalham por conta própria e entram em pânico ao primeiro sinal, porque não aprenderam a lidar com a frustração. Deus, Pai nosso, Deus como Pai, nos corrige. A grande pergunta, que trabalhamos muito com aconselhamento, é dizer: quais são as lições que Deus está nos dando com as dificuldades que temos hoje? Nós temos um tipo de visão hoje, nós estudamos lá na faculdade também, a religião de mercado hoje é muito comum, né? E nós temos hoje uma religião de mercado em que Jesus, de Senhor, passa a ser servo. Deus, de dono proprietário, passa a ser garçom. Vivemos com pires na mão. Tá? Eu vou fazer um desafio já para você. Faria no final vou fazer 2 ou 3 desafios, vou lançar já. Que tal você, durante uma semana, não orar pedindo nada a Deus? Posso lançar para você desafio? Só agradecer a Deus. Chamar Deus de Pai, adorar a Deus. Uma semana. Você topa ou não? Quem topa aqui? Vamos lá? Olha lá. Que bom, hein, gente? Vamos começar quando? Segunda-feira? Hoje? Amanhã? Ou já? Então, ó, você assumiu um compromisso com a nossa comunidade aqui. Chamar Deus de Pai. Ó, Deus, agora vai pesar, gente, não sei se você vai desistir. Deus, me corrige essa semana. E agora, hein? Você topa mesmo ou não?
Reafirma e deixa Deus trabalhar na sua vida. Deus quer nos ver santos, puros, já falaremos sobre isso. Por isso, Ele, como Pai, Ele nos corrige. Esse é outro ponto essencial. E aí o texto continua dizendo que está nos céus. Figurativamente seria o endereço de Deus, né? Deus está lá em cima. Tudo bem, isso figurativamente. Porque temos também, nesse caso, o que nós chamamos na teologia de transcendência de Deus. O Deus longe, mas nós temos o conceito da imanência, o Deus perto. Da onipresença, o Deus em todo lugar. E aqui me permitam estender um pouco, Salmo 139, gente, é lindo demais esse salmo. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá está. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá está também. Se tomo as asas da alvorada, se vou aqui na serra do mar, seja onde for, ainda lá há de guiar a tua mão e a sua direita me sustentará. E assim por diante. Leia Salmo 139, de 7 a 16. É o Deus que está em todo lugar. É o Deus que está aqui conosco. Me lembro das primeiras viagens que tinha que fazer, inclusive algumas para o exterior, sozinho, sem ninguém. Às vezes em situações difíceis, no aeroporto, numa imigração. E eu pensava assim, e agora? Deus está aqui comigo. Deus há de me orientar como meu Pai. Onde estiver, percebe? Onde você estiver. O texto continua avançando e diz, santificado seja o teu nome. E aqui nessa expressão do santificado seja o teu nome, vamos lá. Temos o caráter de Deus. É o caráter dentro de uma figura metafórica que nós podemos chamar de pureza, sacerdotal em si. Nós fomos criados à imagem de Deus. Deus é santo, limpo, perfeito, justo. Só que após a queda, a nossa vida foi distorcida pelo pecado. É interessante que você tem no seu celular o que nós chamamos no TI de sistema operacional. Se você tem Android ou Apple, sempre está trocando o sistema operacional. Mas abaixo do sistema operacional existe as instruções básicas, que nós chamamos de firmware. Às vezes um sistema operacional se atualiza e não adapta-se ao nosso firmware. O que eu diria? Deus nos criou com firmware. Romanos 2,12 fala da lei de Deus gravada em nosso coração. Só que o que aconteceu é que com o pecado nos distanciamos de Deus e o nosso firmware não recebeu toda a atualização. Já tinha parado para pensar nisso? E aí a nossa natureza ficou pecaminosa, a nossa natureza ficou carnal, a nossa natureza ficou defeituosa. Já aconteceu com você de você tocar na tela do seu celular e o celular não funcionar direito? Eu tive um aparelho que tinha que tocar na tela, eu apertava a letra A, aparecia a letra de cima. Havia um defeito. Assim é o nosso caráter, assim são os valores que estão em nossa mente. Você se lembra que muitas vezes as pessoas dizem, eu estou com ódio de você, eu estou magoado com você. Um dia eu peguei um pastor, estava brigando com outro, pastor briga também, sabe, gente? E aí então, falou para o outro assim, eu estou magoado com você. Eu olhei, deixa eu caçar no catálogo aqui, o que é mágoa? Nossa, mágoa está na obra da carne. Olhei para aquele pastor assustado, falei, meu Deus, como é que será que ele lida com as ovelhas, né? Dali saiu um artigo que eu escrevi para o jornal. Então nós temos de ver isso, que muitas vezes nós não santificamos o nome de Deus, não temos em nós o caráter que Deus projeta em nós, porque na realidade nós ainda vivemos dentro da nossa natureza pecaminosa. Eu sou salvo por Jesus e tenho necessidade de um crescimento. Aí vem o discipulado, que é o transmitir os valores da minha vida para o outro. Paulo disse em 1 Coríntios 11:1, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. É a essência do discipulado. E muitas vezes nós não vivemos uma vida de santidade, uma vida de limpeza, de pureza. É interessante que nesse sentido,
A 1 Pedro diz, como filhos da obediência, não amoldem as paixões que vocês tinham anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que chamou vocês, tornem-se santos também vós mesmos em todo o procedimento que vocês têm, porque escrito está, sejam santos porque eu sou santo. Esse é o desafio. Agora, esse desafio de ser santo, quando ele encontra-se com Romanos 7, que diz que eu quero fazer o bem, não faço, mostra o estado miserável que somos. Paulo diz, miserável pessoa que eu sou. Quem me livrará do corpo desta morte? Romanos 8 explica a ação do Espírito de Deus em nossa vida. 2 Coríntios 12 mostra que quando nós somos fracos, aí seremos fortes quando nós dependemos de Deus. Diariamente, conversando e dialogando com Deus. Deus, você é santo, santificado seja o teu nome, significa também a necessidade que nós temos de, nos nossos atos, serem atos limpos e puros, decisões que vamos tomar, para que o nome de Deus, de quem nós recebemos a nossa biografia, seja um nome santificado. Mas o texto não para aí, ele avança um pouco mais. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Isso mostra o pão, o alimento universal. Todas as culturas quase do mundo têm o pão como principal alimento. Demonstra a dependência que devemos ter de nosso Deus, pelo nosso sustento. Vimos aqui um casal lançando o desafio para que vocês possam ajudar no seu sustento. Deus conhece as nossas necessidades. Deus, que é nosso Pai, sabe das nossas necessidades mesmo antes de apresentarmos a Deus. Onisciência de Deus. Mateus 6, 7. E quando não temos controle de uma situação, muitas situações nós não temos controle. Minha esposa contava uma experiência de um casal em que um dos filhos, uma das filhas, estava tomando algumas decisões e namorando com um jovem não cristão e numa situação assim até constrangedora para os pais. Como é difícil você como pai, quando um filho assume a sua vida, suas decisões, você não tem controle. Quantos filhos estão às vezes envolvidos em drogas, quantas vezes nós estamos envolvidos em vícios, em situações difíceis. Filipenses 4, 6 diz, não estejam inquietos por coisa alguma. Em tudo inclui quantas coisas? E exclui quantas coisas? Em tudo. Sejam conhecidas diante de Deus, por meio da oração e súplica. Súplica significa exatamente isso. Eu não tenho saída, Deus. Eu não tenho saída. E aí você apresenta a Deus a sua petição. Ou uma súplica em favor de alguém, intercessão. Só que nós aprendemos quando criança, que a gente vai orar a Deus, depois que vem a resposta a gente agradece, se foi conforme a nossa vontade. Isso é compatível com a doutrina de penitência católico-romana, mas não de acordo com o Novo Testamento. A gente é muitas vezes católico, a gente nem sabe, né? Porque a Bíblia diz, de maneira clara, apresentar súplica e ações de graças. Orar a Deus e agradecer. Aquilo que eu falei no começo, que é agradecimento. Aí você talvez esteja me perguntando, e se Deus não responder conforme a minha vontade? É porque minha vontade não estava correta, estava equivocada. Quando eu oro a Deus, entrego aquela dificuldade, aquela situação complexa para que Ele cuide, tiro do meu controle e passo para o controle dEle. E já agradeço. Deus, seja qual for a resposta, isso é teu. Eu vou aceitar. Já estou aceitando. Aceito agora. Deus, eu te agradeço a resposta. Isso é curador, é terapêutico. O versículo 7 se cumpre. E a paz de Deus, o que diz? Que excede todo entendimento, guardará o seu coração e o seu sentimento em Cristo, não na situação, em Cristo. Por isso que eu falei, é terapêutico. É a ação da Bíblia curando a minha ansiedade. Ansiedade que Jesus fala lá, perto desse texto, no Sermão da Montanha. Que esse texto faz parte de um conjunto de Mateus, Sermão da Montanha. São 5 grandes conjuntos de textos, de mensagens de Jesus, de vida de Jesus.
Ansiedade. Percebe? Leiam Mateus 6, vocês vão aprender sobre ansiedade. Eu fico olhando em casa, bem em nosso apartamento, nós temos um parque grande, nós temos uma casa, não nessa montanha, lá na outra, Serra da Mantiqueira, fica a 104 quilômetros distante daqui, e sempre temos contato com a natureza, eu e minha esposa. Eu fico olhando aqueles passarinhos. Quem dá comida para eles? Aqueles animais selvagens, lá tem onça também, quem dá comida para eles? Aquelas flores bonitas, eu e minha esposa vamos caminhar lá pelas trilhas, pelas ruas, quem dá beleza para aquilo? Se Deus cuida dos animais, se Deus cuida dos pássaros, se Deus cuida das flores que logo secam e desaparecem, não cuidará de nós? Percebem? Pão nosso de cada dia nos dá hoje. Podemos confiar em nossas capacidades, nossa posse, nossos dinheiros, amizades, mas sem Deus nada disso vai valer. Depois nós temos aí mais um passo que diz o texto: perdoa as nossas dívidas assim como temos perdoado os nossos devedores. Perdão é terapêutico também, porque libera a nossa vida para vivermos em paz. Quantas vezes nós temos ódio, mágoa, inveja, e ficamos nutrindo aquilo, e acordamos de madrugada, sem perdão, não há paz. Pureza da vida está aqui, e é o princípio da reciprocidade. Perdoa as nossas dívidas como nós temos perdoado. Se você quer ser perdoado, aprenda a perdoar as pessoas. Perdoar as pessoas significa reconhecer a limitação da vida das pessoas. A autoimagem está presente ali num dos 2 grandes mandamentos: amar ao próximo como a ti mesmo. São 2 mandamentos, 3 níveis de relacionamento. Diante do mundo individualista como temos, como isso funciona? É difícil. Mundo em que penso eu, sinto eu, não me interessam os outros. Temos que rever esses valores na nossa vida. Se você é geração Y, geração Z, geração X, seja geração J, Jesus. Confissão de pecados. Esse é o ponto principal, 1 João 8, 1, 8, 9. Aí entra o que os bancos fazem todo dia, um balanço. Oração todo dia antes de dormir. Não tenho tempo aqui para falar sobre Salmo 4, sobre o sono adequado. Mas lá, em paz me deito e logo pego no sono. Porque o versículo 4 diz que antes de dormir eu conversei com o travesseiro. Claro que se eu conversar com o travesseiro, um psiquiatra me vê, ele me interna. Mas ele significa fazer um balanço da vida. É uma linguagem figurada. Todo dia antes de dormir fazer um balanço. Ah, mas eu assisto um filme. Vai assistir um filme violento, o que vai acontecer à noite quando for dormir? Vai assistir não sei o quê. Por que não antes meia hora de dormir? Analisa. Nossa mente foi feita, o nosso cérebro Deus construiu, os 2 hemisférios cerebrais, para equilíbrio, para estabilidade. Mas a gente vai dormir agitado, às vezes vai dormir tarde. Por que tudo isso? Então, temos esse o ponto de partida. Vamos avançar um pouquinho mais. Não nos deixe cair em tentação, mas livre-nos do maligno. No texto grego, a palavra aí, o adjetivo, ele é numa forma gramatical que significa maligno, Satanás. Deus não nos deixe cair em tentação, mas livre-nos do maligno. Enquanto nós vivemos, seremos tentados. Você quer se livrar da tentação? É só morrer. O que você prefere? Viver e continuar sendo tentado, ou morrer, se atirar de alguma ponte, tem muitas altas aí na serra, e acabar a tentação. O que você prefere? Não tem jeito. Mas, diz Pedro, humilhai-vos debaixo da poderosa mão de Deus, para que a seu tempo oportuno exalte vocês, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sejam sóbrios e vigilantes. Nossa cultura hoje é da distração, não é da sobriedade, não é da autoavaliação. Percebe como a nossa cultura hoje está nos tirando esse valor? O diabo, adversário de vocês, anda ao redor como leão. Não é como imposto de renda, tá? Que venceu agora há pouco tempo. Como leão que ruge procurando alguém para devorar. Resistir-lhes firme,
Como? Na fé, confiando em Deus. Certo que sofrimentos que você tem hoje já passaram pelos crentes do mundo inteiro, sóbrios. Tem gente que vai batendo, é sanguíneo por natureza, né? Vai batendo, quando vê, magoei esse, magoei. E rede social é interessante, porque você só vai pedir perdão quando você vê que a sua imagem, né, seu selfie está meio atrapalhado. Quando você autoavalia a sua vida, avalia o que está acontecendo à sua volta. Será que eu magoei Justin? Não sei se o Justin está aqui agora, né? Cumprimentamos ele há pouco. Será que eu magoei o Léo? Será que eu magoei meus irmãos aqui que tanto alegraram nosso coração? O que eu estou fazendo? Como está meu temperamento? Como eu estou respondendo isso? É constante isso. É simples esse exemplo. Quando você está dirigindo o carro, quantos segundos você desvia a atenção? Diga para mim, alguém se desvia a atenção dirigindo bem mais do que 1 ou 2 segundos? O que acontece com você? Quando você diz, não consigo me auto-ver, e quando você está dirigindo o carro, você não presta atenção, é a mesma coisa, é o mesmo princípio, o mesmo valor. Jesus foi tentado. Nós não podemos impedir que os pássaros voem sobre nós, nós podemos impedir que eles façam um ninho sobre nós. Isso que é o ponto essencial. Vamos caminhando mais. E o texto diz, pois teu é o reino, venha o teu reino. E aqui eu fiz uma série de junções do próprio texto. Venha o teu reino, que seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Isso mostra reconhecimento da soberania de Deus. Mostra a adoração que devemos a Deus. Nem todos os textos originais têm essa parte, mas uma parte aqui, final, mas o todo da oração, eu procurei juntar tudo para corroborar, que embora alguns manuscritos não tenham, o texto tem em si esse ensino. Tudo é de Deus, Criador, porque de Deus é a terra, tudo que nela há. Quando fala em glória, reino, é o estado de exaltação de um rei. Nós pensamos quando vamos a um culto, me senti bem no culto. Deus está pouco interessado se você se sentiu bem, Ele quer saber se Ele que vai receber o presente da adoração. É o seu bem-estar que vai apresentar a Deus uma adoração agradável. Temos que inverter o processo. Isso é necessário. Poder, tudo deverá ser como Deus deseja, vontade diretiva e a vontade permissiva. Tudo acontece no mundo como Deus quer, vontade dEle. Uma vontade diretiva, vai ser assim porque eu quero. Permissiva, tudo bem, você quer, eu vou deixar. Mas você veja lá o que vai acontecer. Na teologia nós fazemos essas duas diferenças. E a oração tem o amém. Também tem uma dificuldadezinha textual aí que não nos interessa nesse momento. Vem de uma raiz hebraica que significa ficar firme. No Novo Testamento é traduzido em verdade, apoiando ou confirmando o que foi dito. Se vocês permanecerem em mim, João 15, 7 diz, e as minhas palavras permanecerem em vocês, tudo o que vocês pedirem, farei. Olha que Deus se arrisca. Na realidade, Ele não arrisca, porque se você e eu permanecermos em Deus, seguimos os seus princípios, os seus valores, nós nunca iremos pedir a Deus aquilo que não é real, lícito diante dos seus próprios princípios. Percebem? Muito bem, vamos concluir nossa reflexão. Eu coloco aqui algumas frases para você pensar. Nunca uma pessoa será tão grande como quando estiver de joelhos. Satanás treme ao ver de joelhos os mais fracos dos santos. Que a oração seja a chave do dia e o ferrolho da noite. Eu vou apresentar uma frase para você e mais um desafio, tá? Que a oração seja a sua primeira reação e não o seu último recurso. Vamos orar a Deus, porque tem uma confusão danada. Não, que seja a minha primeira reação. E aí não será o último recurso. Outro desafio que eu deixo para vocês nesse encerramento é que você essa semana, você que já fez o compromisso de fazer uma oração de reconhecimento de Deus como nosso Pai, o Rei, e adorá-lo, faço agora um desafio para todos. Essa semana você vai, que tal? Pelo menos uma vez por dia, num momento tranquilo, se não tiver, dá um jeito. Fazer o exercício de você sair da distração e conversar com Deus.
adorando a Deus, e levanta a Deus a sua confissão de vida, faça uma análise da sua vida, um balanço diário, como todo dia o banco fecha o balanço do dia, em seguida apresente só um pedido, só um, todos os dias da semana. Deus vai responder para você, sim, não, espere mais um pouco. Agradeça também a Deus naquele momento. É outro desafio que eu deixo para você. Mais do que conhecer a oração, nós precisamos saber orar e praticar a oração. Jesus fez um pequeno modelo, ainda que não tendo todas as partes, mas é um ponto de partida. A oração é, diríamos, o combustível para a nossa santidade, que é o tema hoje do submerso deste ano. Quer ser santo? Confissão de pecados, adoração dentro da oração. Que Deus abençoe todos nós. Amém. Obrigado. Isso aí.